Ô, pessoal, desculpa, tá, cara? No primeiro tempo lá a internet caiu. Aí, como faltavam somente 10 minutinhos, decidi voltar somente agora com vocês no segundo tempo, beleza? Deixa o pessoal entrar, eu quero falar um negócio com vocês. O pessoal entrar, deixa entrar mais alunos. Quero falar um negócio com vocês importante que eu falei ontem com o pessoal do segundo e terceiro, não falei com vocês, né? Que eu só os peguei hoje para dar aula. Professor, Oi, amor. a Vivian falou para eu falar com o senhor que a internet dela não tá funcionando. Tá Ela bom, não tá neguinho. conseguindo entrar Beleza, nega. pra assistir sua aula. Tá. Então, olha só. O que eu queria falar com vocês. Deixa entrar mais gente, né? Tô sendo muito atrasado, cara. É importante que coloquem os nomes, é importante que vocês entrem na hora certa. É importante que vocês comprem os livros paradidáticos, né? Porque neste semestre agora vai ter uma prova montada por mim e eu vou cobrar questões do paradidático. Show? Além dos conteúdos, né? Eu vou cobrar também, né, questões relativas a... Professor, Fala comigo, Negócio. tá vendendo na escola? Tá vendendo na escola, isso que eu falo com vocês. O Armando me falou ontem que tá vendendo na secretaria. Só ir a secretaria comprar o livro, entendeu? Tá na escola vendendo lá. Então, quem não tem o livro aí, quem não adquiriu o livro, ou quem já comprou o livro, tem o recibo e não pegou ainda, vocês podem ir ao colégio, né, comprar lá, ou então pegar, né, com recibo em mãos, né, o livro. Show de bola? É importante que vocês peguem, que vocês busquem para fazer essa leitura, certo? Porque eu vou cobrá-lo, né, eu vou cobrar questões referentes a ele, né, na prova de vocês, beleza? Qual o nome do livro? Cara, eu tenho que ver aqui. Eu não, assim, de cabeça eu não sei, já que são primeiro, segundo e terceiro ano. Mas se você for lá, se você for ao colégio, né, é só falar que você vai comprar os paradidáticos. Show de bola? Então, podem comprar os paradidáticos, tá? Eu tenho que até ver também lá com eles, devo ir lá amanhã, hoje eu não vou ter tempo, para pegar também para eu ler, né? Porque eu não tenho irmãos aqui comigo, não. Eu sei que o terceiro ano, né, é o livro que é cobrado na UERJ, né? O primeiro livro é o que vai cobrar na redação da UERJ, o segundo é o Soneto de Luiz Camões, mas de vocês eu não tenho noção quais que sejam, não. Eu vou ter que ir lá, vou ter que ir ao colégio também buscar o livro para poder, né, lê-los, né, de forma rápida, para montar a prova de vocês. Perfeito? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou falar de redação com vocês agora. Esse próximo tema é redação, só que eu não vou ficar acompanhando com o livro, não. Eu montei um slide aqui rapidinho. Eu queria falar um negócio importante com vocês de tópico frasal, né? Mais voltado para dissertação argumentativa. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho do tópico frasal. Vou falar um pouquinho daquela estrutura que vocês já viram comigo, sala de aula de dissertação argumentativa. Perfeito? Eu não vou acompanhar com o livro, não. Não fiquem tranquilos que eu fechei no último. A internet caiu, eu não acabei de falar com vocês de Barroco, mas vocês já tinham visto comigo já. Era só uma revisão realmente, né? Barroco no Brasil, principalmente, que eu vou cobrar, né, para vocês em prova, né? O nosso grande representante é Gregório de Matos Guerra. Vocês viram que ele tem diversas vertentes de suas obras, né, de suas poesias, a poesia satírica, a poesia lírica, a poesia religiosa, né, onde ele vai deixar claro esse conflito, né, esse dualismo, esse conflito entre, né, você curtir o momento, curtir a vida, né, insanamente, né, aquele curtir, quando eu falo curtir, é curtir, né, de forma carnal realmente, mas, né, você sentir medo do peso de Deus. Então, assim, esse conflito, esse dualismo aparece na poesia religiosa. A poesia satírica é uma crítica, né, uma denúncia que ele faz em relação à corrupção da época, às coisas erradas, né, como é que se diz? O adultério que acontecia, aquelas coisas ruins, né? Aquela sujeira que acontecia, principalmente nas famílias burguesas da época, que passava uma coisa, aquela hipocrisia de passar aquela coisa certinha, mas na verdade não ser, certo? Então, isso tudo era criticado por nosso grande Gregório de Matos Guerra na poesia satírica. Então, assim, vocês podem pegar o livro e acompanhar realmente. Show de bola? Lembrando que o barroco, né, não se estende para a prosa, né? Só tem a poesia. Muitos, né, duvidam realmente da produção artística, né, produção literária do nosso grande Gregório de Matos Guerra, é porque muito tempo depois de sua morte, né, que foram encontrados escritos, né, alguns textos, né, show de bola, e aí sim foram colocados em evidência. Tranquilo? Então vou compartilhar aqui rapidinho para nós não perdermos tempo. Professor, Fala comigo, nego velho. a poesia satírica seria aquela trovadoresca, eu acho. Como é que é? Seria aquela trovadoresca. O quê? Acho que é
Eu não lembro se era, o nome era poesia, trovadoresco, um Sim, sim. negócio assim. Eu nem falei com vocês do trovadorismo, né? Isso eu vou falar com vocês também dele. Eu peguei que eu pulei, vou voltar assim, a poesia trovadoresca, assim, o trovadorismo, que eu não acabei que eu não falei com vocês. Show? Que também, né, o trovadorismo vai passar também por esses tipos, né, bem parecidos. Show de bola? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Quem falou comigo aí? Quem perguntou? Eu, Eu quem? Anderson. É o Anderson? Show, Anderson. Anderson é o cara que participa bem aí, né, da parte de literatura. Vamos lá, gente. Eu vou falar de redação com vocês um pouquinho, bem rápido. Não se esqueçam de colocar os nomes, tá? Não se esqueça de colocar os nomes ao nosso último tempo aí no dia de hoje. Então, ó, tópico frasal. A redação dissertativa comentativa, né? Que é o nosso gênero textual mais cobrado, né? Nas provas de hoje de concurso, né, de vestibular, aquela coisa toda, certo? Onde eu falei com vocês em sala de aula aqui, né, a estrutura de um texto, né? Dissertativa comentativa é uma estrutura muito fixa. Né? Na verdade, assim, todo gênero textual tem uma estrutura fixa partindo de um tipo de texto, né? Então, a dissertação argumentativa é um gênero textual que parte da tipologia dissertativa, né? Eu posso eu posso puxar da dissertação o artigo de opinião, eu posso puxar da dissertação, na verdade, a carta argumentativa, a dissertação e também a dissertação argumentativa, que é um gênero textual, né, muito cobrado hoje, né, nos concursos vestibulares, perfeito? Então, assim, o tópico frasal, né, é a parte mais importante, na verdade, é a frase, é a parte mais importante, é a parte nuclear, né, dos parágrafos do seu texto dissertativo argumentativo. Show de bola? Lembrando que a dissertação argumentativa divide-se em 4 parágrafos. Eu gosto que vocês façam 4 parágrafos. A introdução, né, um parágrafo da introdução, 2 para desenvolver os argumentos que vocês vão colocar para comprovar a opinião que vocês têm em relação ao tema, né, que é a tese de vocês. E o quinto parágrafo, perdão, e o quarto parágrafo e último, né, é a conclusão, onde vocês vão retomar a tese de vocês, vão retomar a opinião que vocês têm em relação ao assunto, retomada da tese, certo? Na verdade, expressão inicial, né? Ou a conjunção conclusiva. Então, logo, portanto, em virtude dos fatos citados até aqui, vocês podem colocar uma expressão conclusiva, né? Ou usar as conjunções conclusivas. Juntamente a elas, vocês vão, né, retomar a tese de vocês, que é a opinião que vocês apontaram na introdução. A tese é importante que ela sempre venha na introdução, perfeito? Para que depois, na conclusão, você a retome, show de bola. Juntando ela ali, né? Você vai juntar a tese, um desfecho, né? Com a sua observação final, show de bola. Isso se for uma redação da UERJ ou concurso aí fora. Se for redação do Enem, é importante que na conclusão vocês, né, retomem a tese, né? Coloquem expressão conclusiva, né? Ou conjunção conclusiva. Juntamente a ele, você vai colocar a opinião, vai retomar a opinião de vocês, a tese que vocês colocaram em relação ao assunto, e logo depois, né, tratando-se de Enem, vocês vão propor uma solução, uma vez que o Enem vai trazer sempre, né, temas que vão trazer uma problemática, né, social, socioambiental, socioeconômica, né, problemática ambiental, e ao final, como é uma problemática, né, ao final é importante que vocês proponham uma solução para aquele problema, né, uma solução execuível, né, o que é execuível? O cara pode pegar a sua solução apresentada e colocar, né, para realmente solucionar aquele problema. O que é inovadora? Você propôs uma solução que quase ninguém propôs. Por isso que faz a sua redação, né, subir de nota. É propor uma solução execuível, o cara pode pegar a sua proposta e colocar em voga, né, as mudanças que ocorreram na lei seca, né, foram com certeza retiradas, né, das redações de nota 1000 da época, né, daquele ano em que o tema foi realmente, né, a lei seca, né, a relação da bebida, né, com o carro, com a direção, show, muitas propostas, intervenções foram realmente, né, buscadas, retiradas dali e colocadas em voga, certo? Colocadas em prática, beleza? Por isso que muitas coisas se alteraram em relação à lei seca aí, né? Tem uma multa muito maior, né? Você pode ser preso hoje, então assim, foram realmente, né, propostas retiradas, né, do Enem daquela época lá, das redações de nota 1000, né, que são bem poucas sempre, são bem poucos alunos que conseguem atingir a nota 1000. Show de bola? É importante que vocês, né, fiquem ligados nessa estrutura. Por quê? Eu posso falar aqui de diversos gêneros textuais com vocês, mas assim, falando de ensino médio, né, vocês vão ver somente em prova de concurso e vestibular, vocês vão somente ver, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro,
né? Vocês vão fazer concurso vestibular para cá, certo? Vão fazer o Enem, ensino médio, né, nacional, certo? Podem até fazer faculdade em outro estado, né? Mas o Enem vai cobrar dissertação argumentativa. Quem for fazer a UERJ, né, vai cobrar também a dissertação argumentativa. Vamos dizer que algum de vocês querem ser oficial do bombeiro, né? Vocês vão ter que fazer o vestibular da UERJ, perfeito? Então, quero fazer medicina na UERJ, vão ter que fazer ali, e a redação cobrada, né? O gênero textual cobrado de dissertação argumentativa, perfeito? Então, o tópico frasal, eu enrolei muito, né? Dei muitas voltas. O tópico frasal é uma estrutura importante que ajuda, né, a tornar o parágrafo de uma argumentação muito mais organizado e interessante para o seu leitor. É importante que ele, ao ler, né, que o leitor, ao pegar aquele parágrafo ali, ele vai saber, né, o que é o tópico frasal, né? Então, o tópico frasal, permite ao autor do texto desenvolver o assunto mais facilmente, garantindo o sucesso da redação. Show de bola? Então, vamos entender melhor o que é um tópico frasal. Ele pode ser chamado também de ideia central ou nuclear do seu parágrafo, né? Isso aqui é importante porque eu passei ontem, né? Também para as duas turmas do segundo e terceiro anos, porque, né, você tem que entender muito bem, né, o que é o tópico frasal, até para que vocês, né, vocês organizem melhor o seu texto. É importante que, assim, sem querer, muitos de vocês já vão fazer isso, já vão colocar, já vão apontar o tópico frasal na redação sem que vocês percebam. Show de bola? Então, ele também será chamado, né, de ideia central nuclear do seu parágrafo de desenvolvimento, sendo que ele pode aparecer também na introdução. Então, o tópico frasal ele aparece na introdução e nos parágrafos de desenvolvimento. Show de bola? Ou seja, é um resumo do ponto de vista que o período vai abordar. Por que isso aqui, professor? O tópico frasal vai ser a ideia central, show de bola? E você pode ou não colocar os argumentos, né? Já apontá-los ali na introdução. Ou você pode pegar o seu corretor de surpresa e apontar os argumentos já, né, nos parágrafos de desenvolvimento. Perfeito? Mas o tópico frasal, que é a ideia central do seu parágrafo, ele pode aparecer tanto na introdução quanto nos parágrafos do desenvolvimento. Perfeito? Assim, cada parágrafo vai ter um tópico frasal próprio. Show, cada parágrafo vai ter o quê? O seu tópico frasal próprio. Agora, cabe o aviso, né? Não se deve escrever mais de uma ideia central em um parágrafo. Por quê? Porque isso pode, né, fazer com que o seu texto perca o sentido e acabe tirando o ponto do autor por isso. Então, assim, se você abordar mais de um tópico frasal, mais de uma ideia central, né, isso pode fazer com que o seu texto tornasse incoerente, né? Pode fazer com que o seu texto fique incoerente, certo? Então, é importante que prestemos atenção quanto a isso. Show de bola? Então, aqui, ó, quais são os principais tópicos frasais? Como é que eu posso montá-los, né? Trazer para o meu autor, né? Mostrar para o meu leitor, a ideia central, a ideia nuclear. Perfeito? Então, eu posso começar, né, o meu tópico frasal com uma declaração inicial. Perfeito? Ela pode ser negativa ou, né, positiva. Então, a declaração inicial faz, né, realizar uma declaração forte logo no início do parágrafo. Logo depois da declaração inicial, né, que eu for colocar no meu tópico frasal, eu já vou começar a explicá-la. Perfeito? Então, assim, ó, no decorrer do texto, o autor pode argumentar e surpreender o leitor, né, pois apresenta a ideia inicial e nas etapas seguintes desenvolve os argumentos a favor dela. Perfeito? Então, o tópico frasal pode trazer a ideia de afirmação ou negação, que vai ser justificada logo após, né, com analogias, confrontos, razões ou restrições. Eu vou sempre justificar logo depois, né, essa declaração inicial, né, esse tópico frasal. Perfeito? Então, botei assim, ó, quero um exemplo, né? Veja a construção de um tópico frasal utilizando a declaração inicial sobre o tema violência urbana. Lembrando, ó, tem 26 alunos, né? A turma maior do que isso aqui. Então, não se esqueçam de colocar os nomes, perfeito? Para quem chegou agora, eu falei, né, do paradidático. Então, é importante que vocês que não tenham paradidático, né, vocês podem ir à secretaria do colégio, né? Você pode até o crédito comprar. Perfeito? Lembrando que eu vou usá-lo, né? Na verdade, eu vou tirar aqui, eu vou fazer uma prova somente em cima dele, né? Vou tirar questões em cima do livro, que é importante que vocês comprem. Show de bola? Então, quem não tem aí, ou quem não comprou, né? Vocês podem ir, né, ao colégio, a secretaria do colégio comprar. Perfeito? Então, aqui, gente, ó, né, a violência urbana é o nosso tema. Então, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou racismo, né? Então, comecei o quê? Com uma declaração inicial negativa. Então, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo, né? Suas raízes, né, estão lançadas, né, na verdade, sobre uma sociedade desigual, que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem dela, né, à margem da sociedade, distante de oportunidades iguais. Perfeito? Então, aqui, ó, eu comecei com uma declaração inicial negativa, para depois trazer a explicação, né? Isso, as suas raízes, na verdade, estão lançadas
sobre a sociedade desigual, né, que privilegia, né, uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, perfeito? À margem dela, já que eu já tinha colocado a sociedade ali, né, acima, distante, né, de oportunidades iguais. E realmente acontece, mas não tem, eu não distanciaria isso da pobreza do racismo não, né? Porque o negro, né, e o pobre, principalmente o negro e o pobre, o negro que mora em favela, certo? Ele vai sofrer, né? Ele vai ser a minoria, infelizmente, ele vai se enquadrar na minoria e não vai ter, infelizmente, as mesmas oportunidades que os outros, né? Show de bola. É claro que isso não vai, né, ser fator para o cara, né, escolher caminhos errados, não. Isso não é fator que vai fazer com que ele escolha caminhos errados. Ele vai ter outras oportunidades, mas que, né, o cara que é negro, o cara que é pobre, né, ele vai ter, né, vai sofrer na pele, né, essa desigualdade social, com certeza vai, né? Tá lá, fica lá, está latente para nós isso na sociedade, né, na qual vivemos, perfeito? Então, assim, show de bola. Mas eu comecei com uma negação, trazendo uma explicação. Então, né, nas suas raízes, para mim, estão lançadas, na verdade, sobre a sociedade desigual, que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade. Olha só, se isso aqui fosse uma introdução, repare que aqui, ó, eu vou ter que isso aqui é uma introdução, certo? É o parágrafo de introdução. Repare que aqui, na verdade, ó, já é colocada por mim a minha tese, né? Qual é a tese? Qual é a tese apontada por mim? Que as suas raízes estão lançadas, na verdade, não na pobreza ou no racismo, não. E aí sim sobre o quê? Uma sociedade desigual, privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, à margem dela, distante de oportunidades iguais. Então, assim, é importante que na introdução, sempre que vocês forem montar uma dissertação argumentativa, é importante que vocês deixem claro a opinião de vocês. É importante que vocês apontem ali a tese, perfeito? Show de bola? Caso não apareça ali, o autor, o corretor vai tirar, perdão, o autor não, confundo sempre, é o leitor. Então, o leitor e o corretor, né, ou o corretor, vamos dizer assim, dois nomes, né, eles vão tirar ponto de vocês, né, quanto a isso. Então, é importante que vocês não se esqueçam de colocar, né, deixar clara a tese de vocês na introdução, até porque na conclusão, quando for retomar a tese, né, é importante que você tenha deixado claro para ele, né, qual é a sua opinião em relação ao tema, né, fornecido, perfeito? Tô aqui, ó, reconheceu, nego. Professor, Fala comigo, nego. É o Anderson, né? Fala comigo, nego, como velho. é que. Não, não, sou Alexandre. Fala, Alexandre. Como é que a gente faz para apresentar nossa opinião sem entrar? Eu acho que é na primeira pessoa, na terceira. Então, é confuso realmente, né? Quando a gente fala assim, pô, cara, o que é dissertar, né? Dissertar é expor sua opinião, é expor suas ideias, né? E o que é a dissertação argumentativa, né? Esse que é o nosso gênero, não é isso? O que é a dissertação argumentativa? Você dissertar, expor suas ideias, né? Usando argumentos que vão comprovar essa opinião, que vão comprovar essa ideia. Então, assim, qual o bizu aqui para que vocês, né, dissertem, né? Argumentem sem, usando a opinião de vocês, é claro, vai ter que deixar clara a tese de vocês sem que vocês se incluam, né? É importante que vocês tentem não se incluir, levando o quê? Tentando trazer o texto para a terceira pessoa. Então, percebe-se que, ou acredita-se que aqui mesmo, ó, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou racismo, né? Aqui, ó, ela colocou sua opinião, deixou o cara a sua opinião sem se incluir, tá vendo aqui, ó? Suas raízes são lançadas, na verdade, sobre uma sociedade, né, desigual que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem dela, distante assim, né, oportunidades iguais. Show de bola? Então, assim, vocês vão ver aqui mais para cá, Alexandre, vai ver outros exemplos aqui, ó, que vão deixar mais bem claro, né? Quer ver? Rapidinho aqui, ó. Deixa eu fazer o nosso com vocês aqui rapidinho. Olha aqui. Bem rapidinho. Vou tirar aqui a tela compartilhada, eu vou compartilhar um negócio bem rápido com vocês. Rapidinho aqui, galera. Deixa eu só abrir um negócio aqui bem rápido para compartilhar com vocês. Já que o Alexandre tocou nessa dúvida, que é uma dúvida mesmo. Como é que eu vou, né, dissertar sem me incluir, né, no meu texto? Rapidinho aqui. Deixa eu só abrir um outro negócio.
Compartilhou pra vocês. Apareceu a tela compartilhada aí da redação aqui da menina? Apareceu aí? Sim. Então, isso aqui, Alexandre, é uma redação de uma aluna minha de outro colégio, né? Eu só corrigi redação dos terceiros anos dos colégios, que não vai ficar muito enrolado. Então, assim, eu passei tema e pedi que o terceiro ano do ensino médio do Geração 2000 e dos outros colégios lá fizessem redação para eu corrigir, até porque eles, né, vão ter aí, né, o vestibular para prestar este ano. Vocês, primeiro ano e segundo ano, vão ter mais um ano, pelo menos. Vocês vão ter 2 anos até se prepararem, né? E o segundo ano, pelo menos um ano. Então, assim, deixei, né, privilegiei, né, infelizmente ou felizmente, somente o terceiro ano. Ela colocou assim, olha só, olha atenção aqui, ó. Ela colocou, né, ela fez a redação todinha sem se incluir. Então, o racismo é uma chaga social no Brasil, certo? Ela colocou já o quê, né? Ela colocou o tópico frasal. Então, o racismo é uma chaga social no Brasil. Aí ela começou a explicar. Então, depois de mais de 100 anos de abolição da escravatura, a população negra permanece distante dos espaços de prestígio. A relação de exclusão com base na cor da pele está presente nos ambientes de trabalho, nas universidades e nos hábitos cotidianos. Então, ela colocou aqui, ó, ela introduziu o texto, nem só. Perceba que ela não se inclui. Ela coloca a sua opinião ali, está clara a sua tese, né? Isso aqui, o racismo é uma chaga social, né? Depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, a população negra permanece distante dos espaços de prestígio. Então, aqui ela já trouxe a opinião dela, que está claro para nós, né? Mesmo depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, né? A população negra ainda permanece distante demais dos espaços, prestigiosos, certo? A relação de exclusão com base na cor da pele está presente, né, ainda nos ambientes de trabalho, nas universidades, né? E nos hábitos cotidianos. Pegou isso aí? Olha aqui, ó, mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, né, muito tempo, por meio da Lei Áurea, a desigualdade persiste, né? Isso tendo em vista que a Lei Áurea não contou com qualquer, né, ressarcimento ou política de inclusão para populações que ficaram tanto tempo afastadas da cidadania, do direito à educação, da liberdade de ir e vir. O resultado já esperado foi o quê? A permanência de uma violência social herdada do passado, né, causando pobreza e falta de oportunidades justas a essa parcela populacional, exigindo, né, portanto, um combate. A redação ficou perfeita dela. Show de bola? Não, mesmo assim, acho que eu não dei 1000, não. Olha só, a redação dela eu dei quanto para ela aqui, ó? Avaliei, né? E dei 800, né? Fui muito rigoroso aqui, mas a redação estava muito boa mesmo. Perfeito? Ó. Então, com o objetivo de amenizar o problema, né, foram criadas políticas que visam combater a desigualdade social dos negros. Uma delas é a lei que criminaliza a discriminação por raça, né? Através da batalha por representatividade e mais espaço de poder. A política de cotas vem dando uma mudança na feição das universidades. Você vê muito mais negros hoje nas universidades públicas, coisas que vocês não viam lá atrás, né? As faculdades públicas, né, eram direcionadas para ricos, né, para brancos, né? Você quase não via negros nas universidades públicas. O contrário acontecia, né? As públicas que eram destinadas para os pobres, né, eram faculdade, né, de ricos, né? E as particulares, né, eram faculdades de pobres. Eu mesmo me formei em faculdade particular. Então, depois que eu fui fazer, né, pós, né, na UERJ. Perfeito, galera? Então, assim, atualmente, ó, como ela começou com alusão histórica, já que ela voltou ao passado, aí sim, lá embaixo ela começou com atualmente. Então, atualmente, pode-se dizer que o negro tem oportunidades que seus pais não tiveram, mas isso não significa que possui os mesmos privilégios que os brancos no mercado de trabalho. A perspectiva de crescimento de um negro é menor do que a de um branco, né? Outro fator que deve ser levado em consideração são os dados, ó, que demonstram que os negros estão mais expostos à violência, de acordo com o Estatuto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, analisando, né, casos registrados entre 2005 e 2015, 71% das vítimas de homicídio do Brasil são negras. Então, aqui, ó, a redação está perfeita por quê? É assim que vocês lá na frente vão fazer uma redação dissertativa argumentativa, né? Usando aqui dados que vão comprovar a opinião que você tem, né? Tudo que você pode colocar para tornar uma redação muito boa. Perfeito? Show de bola? Então aqui, ó, ela dissertou, mas sem se incluir. Como é que eu faço isso? Ó, vou me afastar cada vez mais. Ó. Pode-se dizer o quê? Atualmente pode-se dizer terceira pessoa. Ainda é válido ressaltar. É o quê? Terceira pessoa. Então, assim, quanto mais me afastar do meu texto, mais credibilidade ele passa. Pegou, Alexandre, aqui um exemplo assim, prático para você? Eu posso dissertar, quer dizer, eu tenho que dissertar, né, sem me incluir no texto. Foi, nego? Fala comigo. Foi. Entendi, professor. Então, voltei para cá, ó. Compartilhei com vocês aqui meu slide. Vê se está compartilhado aí. Apareceu aí de novo o tópico frasal? Sim. Sim. Show. Sim. Deixa eu voltar aqui. Foi, meus amores. Então, ó, eu posso começar, né, com qualquer tópico frasal, vai estar presente, né, principalmente nos 3 primeiros parágrafos, né, que vai ser a ideia central do meu texto. Show de bola? Pulei para cá, ó. Eu posso também, né,
fazer no tópico frasal, né, com a definição. Eu posso definir, né? Então, quando inicia o parágrafo, né, o autor também pode apresentar uma palavra que esteja dentro do contexto do assunto que será discutido. Na sequência, vem a explicação lógica e amplia, né? E vou ampliar, né, o significado dessa palavra dos períodos seguintes. Então, veja como é a construção de um tópico frasal utilizando a definição sobre o tema, né, pena de morte, beleza? Então, aqui, ó, eu vou começar, né, com a minha frase, né? Nuclear com o tópico frasal com uma definição. Então, a pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. O que é um grito lancinante? Né? É um grito desesperador, né? É um grito de desespero. Não tem mais outra saída, né? Vamos, né, colocar a pena de morte. Então, a pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Essa, né? Eu já vou trazer o tópico frasal, né, trazendo a minha tese também. Então, ela determina, né, que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade, né, que se restou, né, para se manter a convivência, né, social, é eliminando, né, o criminoso para que evitemos, né, isso, para evitar, ó, para evitar, né, para que evitemos é o quê? Primeira pessoa, não posso me incluir. Para assim evitar o quê? A reincidência do crime, para que o criminoso não cometa de novo, né? Não tenha reincidência no crime, perfeito? Então, assim, a pena de morte, né, é o grito lancinante, desesperador de uma sociedade, né, sem fé e esperança. Show de bola? Acabou a fé e a esperança, não tem mais o que se fazer, certo? Então eu vou, né, vou usar a pena de morte para quê? Para evitar a reincidência de um crime, perfeito? Aqui no Brasil, né, as leis são muito, como é que se diz? São muito falhas, ao meu ver, né? Tem muita brecha de lei aí que faz, infelizmente, né, principalmente, né, os criminosos, né, do colarinho branco, né, aqueles que vestem terno e gravata, né, eles a maioria deles se safa, né, no caso desse aí, perfeito? Então, a pena de morte, né, nesse tópico frasal é definida como um grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Isso aqui vocês já fazem já. Então, sei que vocês percebam, né, vocês já vão usar um tópico frasal em cada parágrafo do seu texto. Show de bola? Mudei aqui, ó. Eu posso também, né, criar um tópico frasal, né, com um contraste, uma comparação. Eu posso começar, de repente, por exemplo, eu vou falar da educação no Brasil. Aqui, eu comecei, né, o tópico frasal contrastando, né, isso, ó, fazendo um contraste, né, trazendo o quê? Ideias contrárias. Mas eu posso também comparar. Eu posso começar, de repente, comparando, né, como é que é a educação em outro país, né, desenvolvido. A educação lá realmente, né, os caras valorizam o professor, eles são muito bem remunerados, né, e assim, consequentemente, né, eles têm prestígio, né, social, coisa que não acontece no Brasil. Então, eu posso começar, né, a minha redação, minha introdução ou um parágrafo meu desenvolvimento, né, trazendo um tópico frasal, comparação. Vou comparar, começar, né, nos Estados Unidos, né, até porque, né, os corretores hoje nos indicam que começar a minha introdução, né, o início do meu texto, né, com os recortes, né, onde, quando, né, e quem. Então aqui eu posso começar com onde, né? Isso, ó. O que é o onde, né? É o local. Então eu posso começar nos Estados Unidos, né? Ou, sei lá, no Japão. Eu posso comparar, né, a educação, né, de um país desenvolvido com o nosso país aqui subdesenvolvido. Show? E tá claro, fica claro e evidente para nós, né? O Brasil só não é um país, já não chegou ao patamar de um país desenvolvido, né? Porque realmente, né, não valoriza como deveria ser valorizado, né, o profissional de educação. Assim, você perguntar em sala de aula quem quer ser professor, quase ninguém, né, vai levantar a mão. Quase ou ninguém levanta a mão. Por quê? Porque o professor, né, é visto pela sociedade como o cara que ganha mal, o cara que é mal remunerado, né, o cara que vai lidar com, né, com pessoas, vai se estressar muitas vezes. Mas se nós, né, se professores fôssemos, né, até me incluir, ó, incluir aqui, ó, usei esse lápis, né, de pessoa, me incluir entre a classe, né? Então, os professores, né, se fôssemos, né, bem remunerados, né, com certeza, né, alunos e alunos iam querer, né, dar aula em sala de aula. Até porque o cara que é muito bom em matemática, o cara é muito bom em matemática, ele ao invés de escolher, né, engenharia, até porque hoje a engenharia está muito defasada, não é mais aquele curso, né, para se fazer, o cara ia o quê? Dar aula de matemática, cara, entendeu? Então, assim, é importante que haja investimento na educação, que nós, professores, né, passamos a ser bem remunerados realmente, né, para que assim, consequentemente, né, sejamos reconhecidos, né, pela sociedade. Eu trabalhei no colégio, pagava muito bem na época, né, que é um colégio ligado a um banco, né, então assim, que nós recebíamos muito bem, nós tínhamos participação de lucros e resultados, PLR, né, nós podíamos trocar de carro ao final do ano, então assim, viajávamos, né, eu não, mas muito, eu fiquei só um ano lá, então alguns professores viajavam para a Europa, então assim, os alunos queriam ser professores, desculpa, daquela instituição. Por quê? Porque ali eles viam que ali, não que eu não seja, sou, graças a Deus, bem remunerado e bem assistido pela Geração 2000, certo? Mas assim, esse colégio era coisa assim,
mas sem comparação. Então, assim, por ver o professor viajando para a Europa, final do ano, trocando de carro, né? Os alunos queriam realmente seguir essa profissão e dar aula naquele colégio, porque viam respeito, né? O aluno respeitava o professor, porque tinha um cara, né, como exemplo, o cara era muito bom professor, né? E ganhava bem por aquilo ali. Então é importante demais. Então coloquei assim, ó, falei muito, não falei nada, né? Olha só. Tô aqui, ó, tópico frasal com contraste, ó. De um lado estão o quê, né? Professores mal remunerados, sem estímulo, né, e abandonados pelo poder público, né? Do outro, gastos exacerbados, excessivos com computadores e inovação. Então esse é o paradoxo, né, da educação brasileira. Essa é a ideia paradoxal, né? Para que eu vou, né, gastar dinheiro com computadores e inovações, né, se o meu professor, né, se o principal, né, que é o corpo docente, não está, né, satisfeito, não está estimulado, né? Por quê? Porque ganha muito mal. Então não adianta eu gastar dinheiro pra caramba com materiais se eu não gasto dinheiro com o principal, né? O principal, como é que se diz? O principal cara, né? O principal pessoa, né? Isso que é o corpo docente, que é o professor. Beleza? Então, assim, coloquei o tópico frasal trazendo um contraste, contrastando aí, né, duas realidades, né? Muitas vezes, né, os gastos são excessivos, né? Porque quase sempre, né, o representante, né, do governo ele vai roubar, ele vai cobrar, né, vai colocar um valor muito acima, né, vai gastar muito menos daquilo ali, né, com materiais realmente, né, e o resto ele põe no bolso. Perfeito? É assim que nós conhecemos, infelizmente, né, os representantes do nosso país. Show de bola? E principalmente, né, o que deveria acontecer, né, que era aumentar o nosso salário, né, remunerar bem o professor, não acontece. Perfeito, amor? Então eu comecei aqui, ó, né, eu montei o tópico frasal com um contraste, né, contrastei, né, o salário ruim do professor, né, que assim, consequentemente, causa, né, o desestímulo nele, né, e nós somos abandonados pelo poder público, né, e de outro, gastos, né, excessivos com coisas, né, que não é que sejam inúteis, né, mas que é mais importante realmente gastar dinheiro, né, com, né, o cara que vai, né, ministrar, né, isso, a aula. Perfeito? Show de bola? Então aqui, ó, o contraste fica claro no primeiro parágrafo, né, período, quando temos a expressão de um lado, né, e de outro. Show de bola? Então, montei aqui o tópico frasal com, né, esse contraste. Beleza, amores? Olha aqui, ó, divisão, ó. Eu posso montar também, né, um tópico frasal fazendo a divisão. Acontece quando existe o objetivo de separar as ideias, elementos em um parágrafo. É um jeito fácil e didático para elencar as ideias usadas para a discussão do tema, né? Para elencá-las. Por favor, gente, ó, todos colocaram o nome aí direitinho? Então, olha aqui, ó, mesmo tema, educação, não é isso, ó? Observe a construção de um tópico frasal, utilizando a divisão sobre o tema, certo? Ó, a educação é minuciosa, né? Complexa e demorada. Coloquei aqui, ó, faltou aqui, né, o finalzinho ali para ter, né, somente adjetivo, né? Para a frase ficar paralela, sintaticamente, né? Então, a educação é minuciosa, complexa e demorada. Ela se divide em 3 etapas. Estou vendo aqui direitinho, ó, para não repetir, meus amores, ó, né? Eu fiz o quê? A coesão referencial, né? Para retomar ali a educação, usei o pronome, né, pessoal do caso ela. Então, é importante que vocês também, quando forem elaborar um parágrafo, que façam, né, períodos curtos, né, e que sempre se importem, né, com essa retomada, né, com essa coesão referencial, para que seu texto não fique repetitivo, perfeito? Então, ela se divide em 3 etapas: educação básica, né, ensino médio e ensino superior. Apenas a qualidade, né, constante nessas diferentes fases constrói um ser humano, né, maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir, né, com sabedoria seu destino. Então, beleza? Ó, então, aqui, ó, eu dividi as etapas, né, depois retomei, né? Isso apenas a qualidade constante nessas diferentes fases, né? Vão construir, né, um ser humano maduro, capaz, né, de tomar decisões equilibradas e definir, né, com sabedoria o seu destino. Na verdade, aqui, ó, eu enfatizaria realmente a educação básica, né? Se o aluno não tiver educação básica de qualidade, ele vai chegar defasado no ensino médio e, consequentemente, no ensino superior. Né? Eu vejo muito em sala de aula isso, né? Eu estudo, eu faço direito, né? Eu curso direito em faculdade, né? Eu faço outra graduação. E assim, o que você mais vê no ensino superior é chegarem alunos defasados em relação ao ensino realmente. O cara vai fazer direito, cara. Então o cara tem que dominar a sua língua materna, né? É importante que o cara domine a sua língua mãe. Então você vê muitos alunos chegando ao ensino superior, né? Cursando de direito, sem saber escrever direito. O cara vai montar, na hora de responder uma prova né, uma P1 ou P2, né, da faculdade, o professor tem que chamar muitos deles para quê? Para que ele consiga identificar ali, porque o texto está totalmente incoerente, né? Incoeso e incoerente, perfeito? É importante que o advogado, ao escolher essa carreira, né, que ele tenha um domínio, né, da sua língua, né? O cara vai ter que usar muito bem, né, a sua língua materna, perfeito? Mas você vê muito isso, essa defasagem, você vê muito isso lá no ensino médio. O cara chega defasado no ensino médio, né? Isso, o cara, para ensinar física, o cara não sabe matemática, então, assim, entendeu? Tem que ensinar coisa lá, tem que voltar, né, ao ensino lá de baixo, perfeito? E o cara chega pior ainda no ensino superior.
né? Que é um ensino que vai te cobrar uma maturidade maior, né? E você não tem essa base. Tranquilo? Falei muito, né? Olha aqui, ó. Alusão histórica. Eu posso também montar, né? Montar um tópico frasal, né? Que você já faz também, com uma alusão histórica, voltando ao passado. Tranquilo? Então, quando realiza uma alusão histórica, o autor procura relacionar o tema de que vai falar com os fatos históricos. Eu vou o quê? Não é à toa que eu vou voltar ao passado, né? Eu quero o quê? Eu quero comparar, né? O que aconteceu lá atrás, né? E fazer essa comparação com os dias de hoje, perfeito? Além das tradições, crendices ou experiências do passado. É uma forma bem eficaz para atrair o leitor, né? E deixá-lo entretido com o texto, perfeito? Ó, então aqui, ó, gente, ó, tema, globalização. Eu vou começar, né? Com o tópico frasal, fazendo o quê? Uma alusão histórica. Então, depois da derrubada do Muro de Berlim, aqui, ó, de cara comecei o quê? Né? Com uma alusão histórica. Então, depois da derrubada do Muro de Berlim, teve fim, né, o antagonismo do leste-oeste. O mundo, então, parece ter aberto as portas para a globalização. Em definitivo, com uma economia bem acelerada, né, rota de competição. Então, aqui, ó, montei bem curtinho minha introdução, né, trazendo o quê? Né, um tópico frasal, né? Comecei com uma alusão histórica, perfeito? Podia começar com qualquer outra alusão histórica. Show de bola? Para fechar aqui, meus amores, ó, interrogação, né? Eu posso construir o tópico frasal com uma pergunta, né? Não gosto muito, não. Mas se vocês fizerem isso na introdução, por exemplo, é importante que vocês logo depois respondam, ou ali mesmo, né, naquele parágrafo, ou nos parágrafos que vêm depois, né? Isso, ó, parágrafos, né, do desenvolvimento. Perfeito? Ó. Então aqui, ó, o tema é saúde, amores. Tema saúde, ó. Vou fazer, né, vou trazer o meu tópico frasal com uma pergunta, perfeito? Ó. Então aqui, ó, aumentar a carga de impostos vai, de fato, melhorar a saúde no Brasil? Será que o aumento dos impostos, né, nós já pagamos os mais altos do mundo, certo? Será que vai melhorar realmente a saúde no Brasil? Claro que não, né? Então aqui, ó, o contribuinte, né, desacreditou do sistema, pois tira cada vez mais dinheiro do bolso, né, e não vê retorno nas áreas administradas pelo Estado. Por isso, né, o povo se sente lesado. Então aqui, ó, eu comecei com o tópico frasal e logo depois trouxe a explicação dele. Será que realmente, né, aumentar a carga de impostos vai, de fato, né, melhorar a saúde no Brasil? Claro que não, né? Claro, há muito tempo já pagamos impostos altíssimos, né? E o sistema de saúde pública, né, continua aquela mesma coisa, certo? Então, o contribuinte, ó, desacreditou do sistema, pois cada vez mais, né, vai tirar dinheiro do bolso e não vê retorno, né, nas áreas administradas pelo Estado, né? Educação, saúde, né? São áreas que o Estado administra, né? E cada vez mais estão em colapso. Show de bola? Então, por isso, o público, né, se sente cada vez mais lesado, né? Desacreditou, né? E não, assim, não tem como, né? Essa não é a saída. Show? Tranquilo, amor? Botei assim, ó, qual é a diferença, pessoa, entre ideia-chave e tópico frasal, não é isso? A ideia-chave é o conjunto de palavras-chave que vão dar sentido ao contexto específico do assunto que vai ser discutido. Então, por exemplo, ó, vou falar de saúde ali, né? Então, assim, falei de saúde de biologia. Então, por exemplo, ó, se o tema da redação estiver relacionado ao conteúdo da biologia, né? Vou falar de saúde, né? Ali eu trouxe que eu sou muito bom em biologia, eu quero realmente fazer medicina, então eu trouxe o quê, né? Eu trouxe para trazer, assim, né? Como é que se diz? Para trazer conteúdo ao meu tema, né? A minha redação, vou falar o quê? Vou ampliar, né, o meu tema que é biologia, tranquila? Então, as palavras-chave vão ser o quê? A palavra-chave vai ser, né, aquelas palavras técnicas, expressões técnicas da biologia. Então, são essas palavras-chave. Vai trazer aquele conhecimento técnico, né, em relação à biologia, né, ao assunto específico, tranquilo? Ao conteúdo específico. Show de bola? Essa é a diferença. Palavras-chave, né, são palavras técnicas, né, que vão afirmar realmente, né, o conteúdo específico da sua redação. Show de bola? Já o tópico frasal, o quê? É a ideia central, a ideia nuclear, né, de cada parágrafo do seu texto. Principalmente o quê? Introdução e desenvolvimento. Tranquilo, amores? Rapidinho isso aí, não foi? Então, ó, fecho com vocês aqui, né, e os vejo, né, no nosso próximo encontro. Acho que amanhã eu vejo vocês, não vejo? Não se esqueçam de vocês, né, comprarem os livros. Tranquilão? Beijo grande aqui, tá? Fiquem com Deus.